Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal e na aula de hoje você vai aprender os 5 princípios do aprendizado de idiomas. Eu tive a ideia para esse vídeo porque hoje lá no meu perfil do Instagram, se você não me segue, segue lá, Teacher Nicholas Buffy, eu postei falando sobre um segredo para a gente aprender idiomas. E eu falei que o segredo é aprender a aprender, ou seja, a habilidade de você entender e dominar o processo de aprendizagem em si. Ou seja, ao invés de a gente ficar só focando em regras gramaticais, em vocabulário, gramática, essa abordagem ela enfatiza as estratégias, as técnicas e a mentalidade que você precisa ter para aprender inglês. E uma vez que você entende isso e que isso é o segredo para você aprender idiomas, aprender a aprender, você precisa conhecer os 5 princípios do aprendizado de idiomas. E se você aplicar esses 5 princípios que eu vou te ensinar hoje, eu tenho certeza que você vai ter sucesso no aprendizado do inglês ou de qualquer outro idioma. Então, sem mais delongas, without further ado, vamos para a aula. Então vamos lá começar com o primeiro princípio, eu deixei as anotações aqui para não esquecer nenhum princípio. Eu coloquei como primeiro tempo com o idioma, então você precisa passar tempo com o idioma. Isso quer dizer que você precisa escutar, que você precisa falar, que você precisa escrever, você precisa ler no idioma ao máximo possível. Então se você já faz curso de inglês ou se você também ainda não faz e passa, vamos dizer, 2 horas por semana em contato com o inglês, olha, infelizmente o teu aprendizado do idioma será muito lento, porque realmente para você aprender você precisa de contato diário, você precisa de muito contato, eu diria que no mínimo 1 hora por dia. Então se você passar todos os dias tendo contato ali 1 hora por dia, eventualmente você irá aprender. De fato, o difícil será não aprender. Então assim, da próxima vez que você reclamar que você não aprendeu inglês, pense assim, o que eu tenho feito nos últimos 3 meses? Eu venho tendo esse contato diário com o inglês ou não? Então esse é o primeiro princípio, é tempo com o idioma. Então tente passar no mínimo 1 hora por dia com o inglês a partir de hoje e daqui a 90 dias você vai fazer a mesma pergunta para si mesmo. Eu tenho certeza que os resultados serão diferentes. O segundo princípio é entender antes de falar e ler antes de escrever. E o que eu quero dizer com isso é que para você ter sucesso, você vai precisar compreender o idioma. Isso é, aprender a entender antes de querer falar. E geralmente os alunos fazem ao contrário. Pensa bem, você precisa entender antes de falar porque esse é o processo natural de aprendizagem de idiomas. Pensa numa criança, a criança ela aprende primeiro a entender para depois falar. E quando você tenta falar antes de entender o idioma, é um método muito ineficiente, como também vai prejudicar muito o seu inglês. Assim, se eu fosse você, eu tentaria seguir o processo natural. E o processo natural é você aprender primeiro a entender e ler inglês, para depois se preocupar com a fala e com a escrita. O terceiro princípio é a motivação. E a motivação, gente, é essencial para o aprendizado de qualquer coisa, não só do inglês, mas qualquer coisa que você estiver aprendendo. Se você não tiver vontade de aprender, meu amigo, nem mesmo o melhor professor, o método do mundo funcionará. Nada vai funcionar, porque você não tem vontade. Então, se você parar para pensar, você verá que os bons professores, vamos dizer assim, de inglês, eles se importam com a tua motivação, né? O que eles fazem? Eles tentam tornar as aulas mais divertidas, descontraídas, porque infelizmente, pessoal, a sala de aula não é naturalmente um ambiente muito divertido. Porque a verdade é, quase ninguém frequentaria as aulas se não precisasse, entende? Então, existem vários métodos aí de a gente despertar a motivação para os estudos no inglês. No entanto, eu acredito que só existe uma coisa que vai aumentar a nossa motivação. E isso é perceber que nós estamos aprendendo. Porque assim, quando você percebe que você está aprendendo, que o seu inglês ele está melhorando, por mais chato que seja o método ou o professor, você continua ali fazendo os exercícios, lendo, escutando e porque você sabe que no final das contas você está tendo bons resultados. Por outro lado, a falta de resultados é a maior causa da desmotivação. Então, pessoal, nesse momento você precisa avaliar o método, você precisa buscar informações sobre o aprendizado de idiomas, de modo que você esteja sempre atualizado sobre isso, entende? Que você esteja envolvido com o assunto, é muito importante.
E isso, por sua vez, vai levar ao próximo princípio, que é a autonomia. Então vamos para o nosso próximo princípio, que é a autonomia. Muitos professores por aí costumam dizer que a aula, por si só, não são suficientes para o aprendizado, e isso é totalmente verdade. Para aprender inglês, você tem que se responsabilizar pelo seu aprendizado. Eu falo isso nas minhas aulas particulares, eu falo isso no meu curso A Estrada da Fluência. Inclusive, se você quiser chegar à fluência com um método comprovado por vários alunos já e que já ajudou várias pessoas, eu te convido a conhecer o meu curso A Estrada da Fluência, primeiro link da descrição. Mas enfim, falando sobre autonomia, você precisa ter autonomia sobre o teu aprendizado e você precisa aprender a desenvolver autonomia, na verdade, né? Porque é necessário você chegar a um ponto que você não dependa mais de ninguém, que você não dependa de um professor, que você não dependa de um colega, mas que você faça por si mesmo. Entretanto, eu entendo que desenvolver autonomia não é uma coisa fácil, principalmente no início dos estudos, porque isso também aconteceu comigo, tá? No começo dos estudos, a gente sabe muito pouco a respeito da aprendizagem de idiomas. Felizmente você encontrou o meu canal e um dos meus objetivos é te ajudar a desenvolver autonomia, porque eu quero que todos vocês que estão me assistindo aqui agora sejam capazes de ser autônomos, né? Que sejam estudantes autônomos, capazes de aprender qualquer idioma estrangeiro por conta própria. E o último princípio a gente chama de atenção e observação. E esse é um princípio que muitas vezes é negligenciado por muitos alunos. Quando você estuda inglês, você precisa observar atentamente o idioma em busca de padrões, de significados. Isso significa que quando você estuda uma frase, uma estrutura, um texto, você deve prestar atenção ao modo como o inglês funciona. Então você vai tentar anotar os padrões, as formas, as estruturas gramaticais. Entenda que essa língua é algo desconhecido para você, então você está tentando desvendar essa língua, por isso que você precisa ser muito observador. Então esse também é um dos meus objetivos aqui nesse canal, é um dos meus objetivos através das minhas aulas, do meu curso Estrada da Fluência, fazer com que você já tenha essa capacidade de observar e também observar com atenção. Meu outro objetivo também é que você tenha essa curiosidade em relação ao idioma, principalmente no começo dos teus estudos, desde o começo dos teus estudos. Talvez você me diga, Nicolas, mas eu nunca estudei idiomas antes, como que eu vou fazer isso? A resposta é simples, não há dificuldades, gente, não tem segredos, a única coisa que você precisa é ser curioso. E não ter medo do idioma, é claro. Então assim, observa os padrões, mexe e remexe esse inglês aí, porque é desse modo que você vai aprender. Bom, então esses são os princípios que a gente precisa no aprendizado de idioma. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixa seu like, deixa um comentário. Não se esqueça de também me seguir lá na outra rede social, lá no Instagram, Teacher Nicolas Buffy. E se você quiser conhecer o meu curso completo, A Estrada da Fluência, eu te deixo o convite aqui, clique no primeiro link da descrição. Por hoje é isso, pessoal. Espero vê-los então no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. I'll see you there.